Olá, amigos. Vamos então dar continuidade à nossa matéria. Nós estamos trabalhando o direito penal. No direito penal nós estamos na parte especial, lá nos crimes em espécie, e estamos falando dos crimes contra a dignidade sexual. Nos crimes contra a dignidade sexual nós estamos em um capítulo que é da autoliberdade, das pessoas a escolherem seus parceiros sexuais. E nós já falamos, inclusive, de um dos crimes principais, que é o crime de estupro. A gente segue agora e entra em um novo tipo penal. A gente vai falar agora num crime chamado de aqui está. Crime de violação sexual mediante fraude. Localização no Código. Artigo 215. 215 do Código Penal. Vamos dar uma olhada? Venham comigo. Aqui está. Diz assim a lei: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vejam que a pena ela é de reclusão de 2 a 6 anos. Então nós temos aqui uma infração de elevado potencial ofensivo. O processo e o julgamento se darão pela justiça comum. Não há aplicação dos institutos despenalizadores, como, por exemplo, transação penal, como, por exemplo, suspensão condicional do processo. A pena máxima está ultrapassando 2 anos, a pena mínima aqui, ela ultrapassa 1 ano, certo? Isso que é o importante. Bom, amigos, esse crime tem multa ou não tem? A resposta é depende. Olhem o que o parágrafo único diz para nós. Parágrafo único diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Vem aqui a discussão, a grande dúvida. Mas, professor, de que maneira esse crime pode haver o intuito de lucro? Eu vou falar disso para vocês daqui a pouquinho, mas é possível. Bom, primeira coisa, quando a gente lê o 215, vocês vão ver que tem uma lei que alterou esse dispositivo. Estamos falando da Lei 12.015 de 2009. Antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos 2 tipos penais. Certo? Nós tínhamos 2 tipificações distintas. Nós tínhamos o crime de posse sexual mediante fraude e o crime de atentado ao pudor, atentado violento ao pudor mediante fraude. Hoje,
com a Lei 12.015, tudo se uniu. Qual era a diferença? A posse sexual mediante fraude era aquele caso em que o indivíduo, usando de um artifício, de um ardil, de fraude, ele acabava praticando conjunção carnal com a vítima. Ou seja, penetração do pênis na vagina. Então, a vítima do crime de posse sexual mediante fraude sempre era a mulher e o sujeito ativo sempre era homem. À sua vez, o crime de atentado violento ao pudor mediante fraude, ele exigia a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. De qualquer modo, a pena era a mesma. Com a Lei 12.015, uniu os dois. Então, a primeira parte diz ali, ter conjunção carnal. A segunda, praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Se deram conta? Logo, amigos, atualmente, se um indivíduo, mediante fraude, artifício, engodo, ardil, praticar a conjunção carnal e ainda no mesmo contexto praticar um outro ato libidinoso, o crime é um só, o crime é único, mas vai incidir nessa pena aqui de reclusão de 2 a 6 anos. Certo? Se foi só conjunção carnal, se analisa esses 2 a 6 anos de um jeito. Se foi conjunção carnal mais ato libidinoso, tudo bem. O crime é um só, mas a pena vai ser maior. Certo? Tem quem chame esse crime, para entender bem ele, tem quem chame esse crime de estupro estelionato. Porque não há violência. Veja se o tipo penal fala em violência. Vê se o verbo começa com constranger. Não. O verbo é ter, não é constranger. Vê se o modus operandi, ali do 215, é usar violência ou grave ameaça. Não. O que nós temos ali é o fraude. E fraude que está ali, meus amigos, é apenas um exemplo. Nós temos que usar aqui a chamada interpretação analógica. Porque fala ali fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Certo? Bom, muitos devem estar pensando, de que maneira esse crime pode acontecer? Amigos, eu posso dar para vocês vários exemplos. Um clássico é o médico ginecologista. O médico ginecologista argumenta com a paciente que precisa fazer um exame ginecológico quando na verdade não precisa. Ela é induzida em erro. E ele introduz o dedo na sua vagina. Isso caracteriza o crime de violação sexual mediante fraude.
Imaginem, por exemplo, nesse caso, através do ato libidinoso, né? Não da conjunção carnal. Imaginem, por exemplo, um pai de santo que chega para uma mulher e diz assim: eu tenho a chave da solução dos teus problemas, tu tem a fechadura. Se deixar eu usar a minha chave na tua fechadura, os teus caminhos vão se abrir. Abre-te para mim e os caminhos serão abertos para ti. Ela, depositando confiança e acreditando, assim o faz. Teve figuras públicas famosas que geraram escândalo através desse tipo de comportamento, né? Certo? Isso também, meus amigos, é o crime de violação sexual mediante fraude. É a violação estelionato. O irmão gêmeo que decide ir ao encontro com a garota no lugar do seu irmão e mantém a relação sexual. Isso também caracteriza a violação sexual mediante fraude. Agora, alguns cuidados precisam ser tomados aqui. Alguns cuidados nós temos que ter. Por exemplo, o sujeito que promete amor eterno, jura que ama, diz que ama, que quer casar, quer constituir família, quer filhos, mantém a relação sexual que ele tanto desejava. E depois foge. Isso caracteriza a violação sexual mediante fraude? Não. Isso é jogo de conquista. Pode ser imoral? Pode. Mas eu não posso entender como delito, como crime da violação sexual mediante fraude. Cuidem isso. Certo? Basta que a vítima tenha uma errada percepção da realidade. É isso que importa. Prometer dar automóvel, dizer que é rico, que tem mansões, que tem jatinho, isso não configura também o crime. O delito também não é configurado. Certo? Cuidem isso. Na legislação anterior, tá? Ou seja, antes da Lei 12.015, exigia-se que a vítima tivesse uma anuidade. A anuência com a conjunção carnal ou que ela fosse induzida a praticar outra espécie de ato de libidinagem. Na legislação atual, essa exigência não existe. Então, por exemplo, se por acaso a vítima está sendo submetida a um exame de toque vaginal, mas está com a visão encoberta, o médico abre o zíper da calça e encosta o pênis nas nádegas dela, isso vai caracterizar também a violação sexual mediante fraude, porque houve o ardil por parte dele. Nesse caso que eu acabei de citar, é importante ter em mente que o que o agente impede é a manifestação de vontade dela.
Ela apenas não está podendo anuir ou não anuir com o caso. Se esse médico tira a vontade da vítima através de drogas, anestésicos, soníferos, aí, amigos, obviamente o crime vai ser de estupro. Ou se a vítima é vulnerável, estupro de vulnerável. Certo? Tu não retirou a anuência da vítima apenas por ela estar encoberta. Mas no momento que usa, certo? Que tu inviabiliza a capacidade de manifestação física, aí nós vamos ter o estupro, provavelmente o estupro de vulnerável, porque a vítima, nesses casos, ela não vai poder oferecer resistência. Bom, quem é o sujeito ativo desse crime? Quem seria o sujeito ativo dessa infração? Esse crime é comum, amigos, não demanda uma qualidade de sujeito ativo especial. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher. Certo? Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. Já caiu em prova, gostaria que ninguém errasse. Precisa ser alguém virgem? Não. Certo? Não é preciso que seja virgem. Nem ao menos seja uma pessoa recatada. Lembrando mais uma vez, se usar de fraude com menor de 14 anos, seja induzir, enganar menor de 14 anos para manter o ato sexual, o crime não é violação sexual mediante fraude. O crime será estupro de vulnerável. Cuidemos isso também. Vocês lembram todos aqueles casos de aumento de pena que a gente viu lá do 226? Vamos dar uma olhadinha. 226 e 234A. Esses são casos de aumento de pena. A pena é aumentada. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Esse aumento de pena que valia lá no estupro, vale também, prezados, então, na violação sexual mediante fraude. O inciso 2, a mesma coisa. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Detalhe aqui, ó. Detalhe importante. Esse inciso 1, ele não vale para o estupro. Porque para o estupro a gente tem um novo. A gente tem aqui, meus amigos, para outros tipos penais. Porque se eu pegar o artigo 234...
Nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez, de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, saiba ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Está aqui 2 casos mais de aumento de pena também, que incide nesse tipo penal. Certo? Cuidem isso. Essas causas de aumento aplicam-se a todos os casos, né, pessoal? Todos os crimes do título. Bom, falei para vocês que tem uma incidência cumulativa da pena de multa. Então, voltamos lá no 215. Vocês vão ver que lá ao final diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. E aí vem a grande questão, né? Como é que pode haver multa, aplicação de multa nesse tipo de delito, né? Já que o que o sujeito quer é outra coisa. Bom, amigos, o parágrafo único do 215 prevê isso, né? Se o sujeito tiver a finalidade de obter vantagem econômica. Então imagina o irmão gêmeo que aposta dinheiro com alguns amigos que duvidam que ele teria coragem de abordar a namorada do irmão e ter relação sexual com ela. Ela realmente se faz acreditar que é o irmão e mantém a relação sexual. Mas o objetivo do irmão gêmeo era obter um lucro. Nesse caso, além da pena criminal, deixando bem claro isso, além da pena criminal, nós vamos ter então também, pessoal, a pena pecuniária. Ela é cumulativa. É 2 a 6 anos nesse caso e multa. Certo? Cuidem isso. Lembrando também, agora entrando no final desse tipo penal, entrando no final desse crime, importa lembrar aqui que a ação penal ela é pública e incondicionada, ou seja, vamos supor que é uma moça que foi enganada e acabou tendo o ato libidinoso, não é ela quem vai processar criminalmente o agressor. Quem vai processar criminalmente o agressor vai ser o Ministério Público. Ele que vai fazer isso. Certo? Então, um pouquinho de cuidado em relação a isso também. Como a maioria dos crimes do Brasil, né? A maioria dos crimes no Brasil são de ação penal pública incondicionada. Vamos ficar espertos. E lembrando que, por ser um crime sexual, ele vai tramitar em segredo de justiça. Certinho? Bom, assim, pessoal, os senhores sabem já tudo o necessário e o suficiente para não errar nenhuma questão sobre esse tema no dia da prova. Temos mais questões aqui envolvendo liberdade sexual, mas receio que não é o momento de falarmos sobre isso. Vamos falar sobre o tema em uma outra aula. Vamos agora então dar uma relaxada, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho e aí sim, daqui a uns minutinhos estamos de volta para darmos sequência à nossa matéria. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.